Oi, gente. Então, hoje eu vou fazer com vocês um dos exercícios que está na lista, tá? Que diz o seguinte: se 5 gatos pegam 5 ratos em 5 minutos, 100 gatos pegam 100 ratos em quantos minutos? Problema de regra de 3 composta, né? Vamos começar organizando esses dados numa tabela. Vamos lá. Nós temos 5 gatos que pegam 5 ratos em 5 minutos, né? 100 gatos, então 100 gatos pegam 100 ratos em quantos minutos? Uma pegadinha, né? A primeira coisa que a gente quer responder é 100 minutos. Mas vamos verificar se é isso. Vamos lá. Feita o primeiro passo, que é organizar os dados numa tabela, a gente vai para o segundo passo, que é verificar a proporcionalidade, né? Aqui na regra de 3 composta, a gente precisa verificar a coluna da incógnita com as demais colunas, né? Então, a gente vai dizer que essa coluna que tem o X, a coluna de minutos, que eu estou marcando aqui com asterisco, ela é a nossa coluna de referência. E a gente vai ver o que acontece. Se aumenta ou diminui a quantidade aqui, né, no caso os minutos, o que acontece com as demais grandezas separadamente. Então, por exemplo, vamos congelar a quantidade de ratos, tá? Vamos imaginar que é para uma mesma quantidade de ratos. Eu pergunto, se tivermos mais tempo, né, mais minutos para caçar uma quantidade fixa de ratos, a gente tem que ter mais gatos ou menos gatos? A resposta é menos gatos, né? Aqui a gente tem, semelhante aos outros problemas que a gente trabalhou, com relação de trabalho e tempo, né? Os gatos seriam os trabalhadores e os minutos o tempo. E a gente viu que número de trabalhadores e tempo são grandezas inversamente proporcionais, né? Isso se mantém. E se a gente continuar pensando assim, os ratos são os produtos da nossa relação de trabalho, né? O quanto é produzido. A quantidade de rato caçado é o quanto se produziu. Então, agora, eu vou congelar a quantidade de gatos, né? Vou perguntar se tem mais tempo, se caça mais ratos ou menos ratos? Com a quantidade fixa de gatos. Com mais tempo, se caça mais ratos, né? Porque aquela relação tempo e produto são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Então, reparem aqui que a gente tem gatos inversamente proporcional a minutos e ratos diretamente proporcional a minutos. O que a gente vai fazer aqui? Para corrigir isso, né, a questão do inversamente proporcional, a gente vai inverter a coluna dos gatos, que é a única que está com um sentido diferente, a gente vai inverter, trocar os valores de lugar. Tá? Por quê? Porque elas não estão indo as 3 flechas para o mesmo sentido. E aí a gente vai montar a proporção, né? A igual a B vezes C. A é a coluna de referência. Então, a gente vai escrever vamos escrever 5 sobre X, então a coluna minutos, é igual ao produto das outras colunas. Eu vou escrever a coluna gatos, mas tanto faz a ordem, né? Só tomando cuidado aqui que eu vou inverter, então vai ficar 100 sobre 5. Vezes a coluna ratos, 5 sobre 100. Lembrando que a gente vai simplificar sempre que possível, né? Até porque na prova a gente não vai estar usando calculadora. Então aqui eu consigo cortar 100 com 100, né?
100 dividido por 100 dá 1. E 5 com 5 dá 1 também. O que ficou aqui? Isso aqui ficou uma proporção que no lado esquerdo não alterou, ficou 5 sobre x. E no lado direito, aqui ficou 1 vezes 1 dá 1 sobre 1 vezes 1 dá 1 também. Quanto que vale x? Alguns de vocês já podem antecipar, né? Que o x tem que valer 5. E sim, vale 5. Se não tiverem certeza, a gente resolve essa proporção, essa equação aqui, fazendo aquele produto, né? O produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou multiplica os dois lados da igualdade por x, que é isso que a gente faz efetivamente. Então, 1 vezes x é igual a 5 vezes 1. Bom, 1 vezes x é x, 5 vezes 1 é 5. 5 o quê? Bom, x está na coluna minutos, então são 5 minutos. O que isso quer dizer? Quer dizer que 100 gatos caçam 100 ratos em 5 minutos, nessas condições aqui. Certo, gente? A gente fica por aqui, até o próximo vídeo e bons estudos!